Olá, estamos aqui novamente conversando, como toda terça-feira, né? Um encontro não é casual, né? Um encontro marcado toda terça-feira. E eu tenho prazer enorme em encontrá-los e ensinar um pouco que eu sei. Hoje nós vamos aprender a mexer, né, com fonologia, né? E onde é que nós vamos parar com o estudo da fonologia? Em acentuação gráfica, né? Em ortografia, em formação de palavras, né? São os conteúdos que virão aí para frente, daqui para frente, né? Então, até o final do ano, veremos acentuação gráfica, veremos ortografia e formação de palavras. Então, é necessário ter essa base que eu vou passar agora, por meio dos slides, para que vocês lembrem, né? Vocês já viram tudo isso, mas é preciso lembrar, né? Porque ficou lá no ensino fundamental, né? No começo, né? No quinto, sexto ano, sétimo, né? E é importante lembrar, porque se a gente vai usar uma linguagem técnica, e o aluno não lembra mais, né? Então, eu falo de monossílaba, oxítona, paroxítona, né? Derivação prefixal, e o aluno fica em dúvida. Então, antes de começar o assunto, eu propus um poema, né? E a gente vai brincar com esse poema. Depois, nós vamos entrar na teoria, tá? Então, eu vou compartilhar a tela, né? Para que possamos brincar aí, né? Com a fonologia. Então, vamos lá. Deixa eu voltar, porque não é essa a primeira tela. Vamos voltar lá em cima. Fonologia. Então, vamos aumentar aqui, né, para ficar mais nítida, né, mais interessante. O que é fonologia? Fonologia é o estudo do som, né? Então, as palavras, elas são compostas por sílabas. As sílabas são compostas por letras, né? Essas letras têm som e têm imagem. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre o signo linguístico. Então, agora eu vou pegar mais a parte estrutural. Nós vamos estudar o som. Por que vamos estudar o som? Porque ele tem muita importância. Eu já ensinei a vocês as figuras de linguagem sonoras, né? Então, vieram a literação, assonância, onomatopeia, paronomásia, né? Isso foi assunto nosso, né? Então, agora, nós vamos entrar, assim, mais detalhes, né? Para podermos entender melhor a língua. E também estamos a caminho, né, do estudo da morfologia. Então, vamos começar na ordem, né? A gramática é composta de fonologia, fonética, morfologia, depois vem sintaxe, depois vem semântica. E dentro da semântica tem a estilística, né? Que é a versificação, aquela parte de figuras de linguagem, que nós já vimos, né, os recursos estilísticos, os recursos linguísticos, né? Então, tudo isso vai ter que ser estudado. Então, nós estamos a caminho, já caminhamos um tempão já. Já estudamos a gramática, a origem da gramática, a gramática normativa, a gramática interna, depois entramos em níveis de linguagem, funções da linguagem. Então, estamos caminhando, né? Estão todas as figuras, né, importantes aí, todas não, mas as mais importantes nós já estudamos. O que mais que apareceu? Já estudamos a semântica, a polissemia, ambiguidade, né? Estudamos na última aula, eu fiz uma lista, né, de expressões idiomáticas. E falei também do campo semântico, né? Então, tivemos aí um caminho grande já, né, para chegarmos a estudar posteriormente a morfologia e a sintaxe.
e aprender, né, a dominar a estrutura da língua. Né? Então, eu coloquei aí um conceito bem bonitinho para vocês, é a parte da linguística que estuda os fonemas, que é a menor unidade sonora das palavras. Então, eu tenho a letra e tenho o som, entre outros aspectos. A fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. A palavra fonologia, grega, fonos, voz, som, e logos, estudo, né? Estudo dos sons da palavra. Então, vamos seguir? Aí fiz um desafio a vocês. Coloquei o poema do Ferreira Goulart, Mar Azul. É um poema isso. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Entenderam? É um poema comum? Não, não é comum. Ele não é composto de orações. Ele é composto de expressões, mas é um poema. Tem um eu poético? Não. Um eu poético não existe. É chamado de poesia concreta. Então, para eu entender essa poesia, eu tenho que observar o signo. Né? Então, o signo é composto de som, de imagem, de sentido. Né? E essa palavra azul, ela causa até um eco, né, no poema. Ela repete, olha, ela aparece aí várias vezes. Né? E eu tenho repetição também da palavra mar, da palavra marco, da palavra barco, né? E da palavra azul. E tem algo aí, né, que eu preciso imaginar. Né? Então, pelo jeitinho do poema, né, tem mar, então eu imagino mar azul. Entre o mar e o espaço, eu tenho o infinito, que eu posso chamar de céu. Né? E entre esse infinito, que é o céu, e o mar, está o barco. Eu tenho aqui uma imagem que, se eu fizer mais retangular, fica o trecho de um barco. Então, existe aí, né, uma imagem, né? E entre tudo isso, eu tenho uma palavra que se repete dentro de todas as outras, que é a palavra ar. Vamos ver se vocês entenderam? Então, olha lá. Considere o conjunto de palavras acima um texto. O que é um texto? Texto é um tecido. Então, vem da palavra em latim textum, que significa tecer, construir, ligar, né? Entrelaçar, tramar. Então, se eu estou chamando esse texto, esse conjunto de palavras de texto, é porque existe uma trama, existe uma ligação entre elas. Né? Então, se eu não consigo ir por meio da ação, eu vou pelo som, eu vou pela imagem, né? Eu vou relacionar som e imagem, eu vou procurar entender de alguma forma, né, o que o texto quer me passar. E eu imaginei um barco num mar. Eu imaginei isso. Tanto que ele falou aí, ó, mar, marco. Marco é um ponto. Né? Nesse ponto tem um barco. Então, tem lá o mar, lá no meio está o barco. E entre o mar e o barco tem um arco, ó, um arco. Né? Entre eles tem ar. Olha as palavras. Né? Então, eu pensei em tudo isso. Né? Então, vamos em frente. Aí eu fiz um levantamento fonético entre letras e fonemas, som. Então, eu peguei a palavra mar, 3 letras, né? Eu tenho M, A, I, R. Azul, A, Z, U, L. Fonema. Posso falar Lê também. Marco, 5 letras, 5 fonemas. M, A, Ra, U, Ure, o K e o O. Barco, o B, o A, o Re, o C, só que aí vai ser som de K e O. Arco, A, Re, o K e o O. O ar, A, I, Re.
tá certo? Eu tenho aí a quantidade de letras coincidindo com a quantidade de fonemas. Letras, fonemas. Então, eu fiz aí um levantamento de todas as palavras que me apareceram. Aí eu resolvi contar as palavras. Apareceram 15 vezes a palavra azul, 5 vezes a palavra mar, 4 vezes a palavra marco, 3 vezes a palavra barco. E faltou o S aí do vezes da palavra arco e uma vez a palavra ar. Né? Então, o que isso significa? Né? Então, vamos lá. Vamos considerar os sons aí que nós levantamos. Né? Então, eu tenho a sonância, tenho a literação, né? E aí eu tenho uma constante que eu falei lá para vocês. Né? Em todas as palavras, tem um grupo que se repete. Né? Então, eu coloquei, considere agora somente os sons. A palavra que não se repete corresponde a um grupo de sons muito repetido no texto. Vamos voltar lá no texto? Aqui, ó. A única palavra que aparece uma vez é a palavra ar. Ela só aparece uma vez. Mas se eu olhar, ó, no mar tem ar, no marco tem ar, ó, tá vendo? No barco tem ar, né? É no barco de novo, no arco tem ar. Tá vendo? Ela se repete. E aí ela aparece sozinha. Quer dizer, ela aparece uma vez, mas ela está em todas as palavras, menos na palavra azul. Então, eu imagino, né? Eu falei para vocês, o mar, o barco e o arco. Entre tudo tem o ar. Né? Então, se vocês entenderam, tá fácil. Então, 15 vezes a palavra ar. O que significa arco azul no texto? O que vocês acham? Se eu considerar o ar, o marco, o barco, né? Tudo azul, o mar e o céu. Olha, respondi. O arco é o céu. Então, eu tenho um barco entre o mar e o céu, e entre eles há o ar, para que todos respiremos. Entenderam? Eu fiz uma brincadeira com o poema do Ferreira Goulart, para vocês brincarem mesmo com as palavras, né? Ver tudo que vocês já aprenderam a respeito disso, né? O top máximo aí seriam as figuras de linguagem, é claro. Né? Vamos continuar. Agora eu vou conceituar. Fonema. Já disse lá no slide anterior, a unidade sonora das palavras. Eu peguei aí, ó, começo e excitante. E aí, tudo que eu escrever entre barras é som. Então, esse C do começo, ele tem som de K, igual de casa. Então, eu não falo someço, eu falo começo. E por que terminou em U? Porque na nossa fala, o U aparece em todas as palavras, né, quando eu vou dizer, terminado em U. Assim como o E, né, ó, efetue, né, substitui. Ó, substitui é com I. Efetue é com E. Só que na hora que vai falar efetue isso, para mim, sai um som de I. Por quê? Porque quando eu tenho duas vogais, uma é mais forte e uma é mais fraca. Eu tenho encontro aí, a gente vai ver. Aí eu coloquei lá, ó, começo, né? Esse S é S, né? E excitante, né? Excitante. Por que esse A está com um tiozinho em cima? Porque é uma nasal, esse AN é um A com tiozinho em cima na fonologia, na fonética da palavra. Né? O que é letra? É a representação gráfica do fonema da fala. Então, A, eu tenho a letra A. B, eu tenho a letra B. Então, como que eu pronuncio? B. Não é B, B é letra. P, C, P, E, F, G. Tá certo? Então, eu preciso ir me acostumando, porque eu estou estudando os sons. Né? Então, eu falei que é fonema, falei que é letra. Há palavras que possuem um número de letras maior do que o de fonemas. Por exemplo, chuva. Eu tenho CH-UVA, 5 letras. Só que na hora que eu vou pronunciar, esse CH vira X, chu. Ó, palhaço. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Só que na hora que eu vou pronunciar, sai palha. Ó, tá vendo? 4 fonemas.
certo? Aliás, 6 fonemas, falei errado, 6 fonemas, 4 fonemas é de chuva, né? Desculpe. 6 fonemas, então, pá, lhá, chu. Você fala, o que é esse pi aí na matemática? Não é o pi, é a representação do LH no alfabeto fonético internacional. Vocês não precisam saber disso, né? Mas quando você vai olhar ao dicionário, tem isso daí. Tem a palavra, né? E ao lado dela, como você pronuncia. E essa pronúncia respeita o alfabeto fonético internacional. Por isso que vem assim. Há também palavras, né, que têm um número maior, né, de fonemas do que de letras, contrário do que eu falei até agora. Então, táxi, eu tenho 4 letras. Só que na hora que eu vou pronunciar, eu pronuncio, eu não falo taxi, eu falo táxi. Fixo. Né? Então, aí eu tenho, olha, 4 letras, 5 fonemas. E o fixo, mesma coisa. Ó, fi, são 2, 3 com K, perdoe-me, SU, né? Então, eu tenho 5 fonemas, né? E aí, eu vou analisando dentro da língua, né, essas situações. Porque eu tenho que saber isso? Para pronunciar corretamente e escrever corretamente, quando eu tiver que escrever as palavras da língua portuguesa. É uma forma de dominar. Bem, as palavras, elas são compostas de vogais e consoantes. O que são as vogais? Né? Então, no singular, vogal é um fonema, A, B, C. Não, aí é tudo, só vogais. A, E, I, O, U. Se é letra, A, E, I, O, U. Se é fonema, é A, E, Ã. I, O, U. O que é esse gemido? São as nasais. Né? Então, é produzido por uma corrente de ar que, vinda dos pulmões, passa livremente pela boca. A, E, I, O, U. Tá vendo? Ó, você põe para fora o ar. Né? As vogais funcionam com base da sílaba. Né? Então, não tem sílaba sem vogal, né? E a semivogal? O que é uma semivogal? É um fonema produzido como vogal, ele aparece aí na sílaba, porém pronunciado mais fraco, com baixa intensidade, por isso não constitui sílaba sozinho, sempre acompanha uma vogal. Aí eu tenho nos ditongos, nos tritongos, né? Nós vamos rever isso, tá? Vamos ver aí como isso aparece. Aí eu vou ver uns exemplos aí dos fonemas vocálicos orais. Como representa, vocês não precisam saber decorar isso daí, né? Mas é só para vocês reconhecerem um dicionário, por exemplo. Mas terão que saber que existem os nasais, né? Os fonemas nasais, os fonemas orais. Vamos ver primeiro os orais. Então, ó, A, E, I, O, U. Estão vendo? Agora, vem esses mesmos fonemas aí nasais, é quando o ar sai pelo nariz. Aí tem A, E, I. Deixa eu me tirar aqui que eu acabei esquecendo de dizer isso. E aí ficou um barulho, me perdoe. A, E, I, O, Aí, ó, I, O, e tem também a terminação com a M e a N, né? Então, em, on, depois vem também com N, né? Então, eu escrevo lá, íon, né? Elétron, certo? Álbum, né? Então, eu preciso dessa pronúncia também. E aí eu coloquei os semivocálicos, né? Então, eu tenho, por exemplo, a palavra boi. Eu tenho B, né, que é uma letra, o O, que é uma letra, e o I, que é uma letra. Só que de som, eu tenho o B, o O, que é forte, e o I, que fica mais suave. Então, esse I, desculpem, ele é uma semivogal, porque ele é mais fraco. Então, eu falo boi, eu não falo boi, eu falo boi, né? Então, quando eu tenho a semivogal, eu represento o I por Y e o U por W. Aí eu coloquei a palavra saudade. Sa, o A é mais forte.
o U, né, sai como semivogal. Sal. Ó, tá vendo? Dade. Aí eu coloquei aí, né? O I, o E, o U e o U. Então, todas as palavras vão ter que ter vogais, né? Porque eu não tenho palavra na língua portuguesa formada só por consoantes, né? Eu tenho palavra formada só por vogal. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra A, né? Eu vou pegar da primeira carta do baralho, as, né? É uma palavra, né? Ou então o A, que é o artigo, a menina, é uma palavra, certo? Então, isso na língua existe. Agora, dois B juntos não formam língua, não formam palavras, né? E as consoantes? Aí vem o B, o C, o D, o F, né? E outras aí. Na produção desses fonemas, muda agora o ar. A corrente de ar vinda dos pulmões encontra obstáculos. Quais são os obstáculos? A língua, os dentes, os lábios. B, ó, B. C, D. Tá vendo? Né? As vogais não, é A, E, I, O, U. Só mexe o lábio. As consoantes, não, a língua está lá, ó, B, C, D, E, perdoe-me, F, G, H, J, L, M, N. Perceberam? Né? E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês sentirem. Bem, chegamos à sílaba. O que é uma sílaba? Né? Uma sílaba ela pode ser formada por uma vogal ou por uma vogal e uma consoante. Ela pode ser formada também por 3 vogais. Ela pode ser formada por uma vogal e uma consoante e 2 vogais. Né? Então, aí eu preciso estudar como são chamados esses encontros. Né? Então, nós vamos chegar lá. A base da sílaba é a vogal. Sem ela, não há sílaba. Isso é importante. E aí, quando eu vou construir a palavra, né, eu também percebo que tem sílaba tônica e sílaba átona. Nós já mostramos isso, só não falamos o nome, né? Então, o que é uma semivogal? Uma sílaba átona. O que é uma vogal na palavra boi? É uma palavra, perdoe-me, é uma vogal tônica. Boi é mais forte, né? Então, o que é tônico? É pronunciado com mais intensidade. Precisa ter acento? Não necessariamente. Eu falo menina e eu tenho ni, que é mais forte, e eu não vou acentuar. Né? Eu falo moleque, tá vendo? Lé, ele é mais forte, eu não acentuo. E algumas palavras têm acento, e tem que estudar as regrinhas de acentuação, que nós chegaremos lá. E a sílaba átona? Baixa intensidade. Então, o com, o pós, ó, o tu e o da. Que palavra que deu? Compostura. Então, vamos pronunciar? Compostura. Tu é mais forte. Né? Então, ela é tônica. Esse R-A-I, compostura, é orá, né? Não é o re, é orá, é oré. Né? Então, esse A é átono, né? O O do pós também é átono, e o O do com também é átono. Né? Ele é nasal, com, né? Então, preciso reconhecer, vocês já viram, né? Não é novidade, mas é importante que vocês se lembrem. Bem, onde é que eu vou chegar, né? Quando eu aprendo sílaba tônica e sílaba átona, né? Primeiro, eu vou fazer uma classificação, para depois chegar aí na acentuação, né? Nas regrinhas de acentuação. Aí eu coloquei quanto ao número de sílabas, né? Então agora eu preciso saber, porque depois eu tenho lá paroxítona, penúltima sílaba, proparoxítona, antepenúltima sílaba, oxítona, última sílaba, eu preciso saber, né? Então se eu tenho uma palavra de uma sílaba só, ela é chamada de monossílaba. Então, mãe, flor, lá, meu, teu, né? Céu, é uma sílaba só. Então, monossílabas. De sílabas, bem óbvio, né? 2 sílabas, café, ira, aí, transpor. 3 sílabas, cinema, próximo, perspicaz, odair. Perceberam? Bem, precisa falar tetrassílaba, pentassílaba? Não. Por quê? Porque a acentuação gráfica, ela vai até a antepenúltima. Né? Então, eu vou pegar a palavra crisântemo. Última, penúltima, antepenúltima. Então, o que eu faço com as demais? Eu considero polissílabas, mas eu poderia falar tetrassílaba, pentassílaba, etc.
né? Então, nós vamos, a partir da 4, nós vamos chamar de polissílabas, né? Possuem 4 ou mais sílabas. Avenida, literatura, amigavelmente, otorrinolaringologista, etc. Só para vocês terem uma ideia. Bem, eu falei de encontros, né, vocálicos, mas eu também tenho encontros de letras. Então, a combinação de 2 letras que representam um único fonema constitui o dígrafo. Então, 4, perceberam? Qua, né? Fonemas, perdão-me, possui. O quá seriam 2 pronúncias, mas se eu pronunciar lixo, ó, lixo, perceberam? Né? Eu tenho aí o L, o I, o X, né, que a gente vai falar xe, e o O. Então, 4 fonemas. Quantos fonemas tem a palavra 4? Vamos brincar com ela também? Q-U-A-T-R-O. Eu falo 4, eu não falo 4. Então, eu tenho 3 na primeira sílaba, 3 na segunda, 6 sílabas, aliás, 6 letras, né? Então, vamos lá. Agora, existem fonemas, né, que, embora eles tenham 2 letras, nós pronunciamos uma só. Né? Então, por exemplo, bicho. Ó, bicho. Pronunciei. Né? Então, eu tenho 4 fonemas. Porque esse CHI, ele tem o som de sh. Né? Só que quando eu vou contar, eu tenho 5 letras, porque é CH. Então, o que é um dígrafo? É quando eu tenho 2 letras, né, com uma única pronúncia. Né? Então, ele fala o C e o H, eu não conto como fonema separado, eu conto pela pronúncia. Né? É o contrário do táxi, eu escrevo taxi, né, com X, e pronuncio táxi. Aí eu não tenho dígrafo. Né? Aí eu tenho um dífono, que é quando eu pronuncio todas as letras. Né? Então, essa é a questão. Então, por exemplo, a palavra 4, né? A primeira sílaba, quá, eu tenho 3 letras. Então, eu pronuncio as 3. Ó, Q-A, Q-U-A. Perceberam? Agora, bicho, né? Que a gente pronuncia, eu não... Chuva, né? Tá vendo? Ó, chuva. Eu não fico assim, CH, CH. Eu escrevo CH, né, que são 2 letras, só que a pronúncia é uma só, chu. Então, eu tenho que entender que isso é um dígrafo. É só conceito, viu, gente? Agora bem, encontros vocálicos. O que é isso? É encontro de 2 ou mais vogais. Né? Então, aí eu vou classificar a tônica e as átonas. As átonas serão as semivogais, né? E a tônica, as vogais. Perdoe, a vogal. Tá? Então, numa mesma sílaba, é claro. Né? Vou voltar lá. Ó, encontros vocais. Vamos dar um primeiro exemplo. O hiato. O que é um hiato? A palavra hiato já diz, ó, hiato. Esse I e esse A, eles se separam. É o encontro de 2 vogais, só que elas são independentes. Eu pronuncio, eu não tenho uma semivogal aí. Eu tenho 2 vogais, então só pode haver uma vogal em cada sílaba. Nos hiatos, elas ficam separadas. Se são 2 vogais, as 2 são pronunciadas, eu tenho que separar. Né? Ó, vogais, tá vendo? Ó, o gás eu não separo, agora hiato eu separo. Então, ó, 2, separei. Caída, então são sílabas diferentes. Enjoar, ó, vogal mais vogal. Todas são vogais, porque elas são pronunciadas e fortes. Por isso que é chamado de hiato. E os ditongos? Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Aí eu já falei para vocês que a semivogal é o I e o U. Né? O I é Y e o U é W. Então, vamos lá, pegar a palavra história. História. Então, qual que é mais forte? O I ou A? História dá mais forte, dá mais fraco ou dá mais fraca para mais forte? Né? Então, eu tenho o I, que é uma semivogal, e o A, que é uma vogal. Como que ele é chamado? De tom crescente. Colégio, relógio, todas elas são. E o decrescente? Faixa, tá vendo? Ó, vogal e semivogal, ao contrário. Prateleira,
Tá vendo? Então, eu coloquei uns exemplos aí. A faixa, história para vocês lembrarem. Aí, eu não posso esquecer que eu também tenho os ditongos nasais. Eu falei das nasais, vão aparecer, né? Vamos pegar um exemplo. Mãe, ó, I. Tá vendo? Mãe, o E virou I. Cantam, falam, dizem, né? E aí, tudo que é nasal apresenta com A e o tiozinho, né? Então, mão, olha lá, o O vira U, né? Bem, o M vira I. Cantam, ó, a U, olha a semivogal. Né? Mãe, você não fala mãe, você fala mãe, né? Então, esses são os ditongos crescentes ou decrescentes. Vocês viram isso, espero que vocês estejam lembrando, né? Ditongos agora. Três vogais, né? Então, eu tenho o ditongo nasal na palavra. Ah, isso que eu já tinha mostrado, né? Agora, eu vou entrar nos tritongos. Então, uma palavra quaisquer, esquece isso aqui, ó, que isso aqui nós já vimos. Quaisquer, então eu tenho lá o Q, o U, o A, o I, o S, depois o quer. Vamos analisar essa aqui, ó. 1, 2, 3 vogais. E quando eu vou falar, eu falo quais. Eu não falo cais. Falo quais. Então, eu tenho o U, que é uma semivogal, porque eu não falo quais, eu falo quais. Ó, o A é mais forte, né? Então, eu tenho uma vogal, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, qual que é a forte? A. Uruguai, Paraguai, né? Essas duas palavras sempre aparecem, né? Eu tenho também outras palavras aí de tom nasal, enxáguem, né? Vamos ver o Uruguai. Eu tenho lá, vou pegar a última sílaba, guai. Eu tenho o G, o U, o A e o I. Né? Então, quando eu falo Uruguai, tá vendo? Ó, o A é forte. Então, eu tenho o U, que é pronunciado, mas é leve, o A, que é forte, e o I, que é uma semivogal. Aí, tá lá. Ele vai falar também dos ditongos nasais, enxaguan. Você fala, mas aqui não é o U, o A e o M? Então, mas esse M tem som de U. Né? Então, olha lá, vamos pegar a palavra saguão para vocês verem. Saguão, ó. 1, 2, 3. Olha aqui, 1, 2, 3. Por quê? Porque esse M, ó, é enxaguão, ele tem som de U. Então, eu tenho que respeitar isso também. Então, seria uma vogal, ó, uma semivogal, e foneticamente isso aqui é uma semivogal, porque é nasal. O som nasal tem som de U ou de I, né? Você pega a palavra mãe, ó, mãe, você escreve mãe, mas a nasal, ela acaba transformando, né, esse E em I. Né, ó, parabéns, tá vendo? Ó, bens, tem um izinho aí. E na hora que você escreve, não tem, é um N. Né? Então, essa é a ideia que vocês têm de levar. Bem, aí nós chegamos agora na sílaba tônica. Né? Então, a sílaba ela pode ser formada por uma vogal e uma consoante, ou ela pode ser formada só por uma vogal. Vamos pegar a palavra avó. Eu tenho a vogal A numa sílaba e a vogal VO na outra sílaba. Eu tenho a consoante V e o O na outra sílaba. E é acentuada. Por quê? Né? Aí nós vamos ver as regras. Né? Então, se eu tenho as oxítonas terminadas em A, E, O, né? são vogais fortes, elas são acentuadas. Então, depois, quando eu entrar em acentuação gráfica, eu relato, tá? Então, urubu, parabéns. Agora, eu só estou mostrando a sílaba tônica. E a sílaba tônica aí é a última. Por quê? Porque eu começo a contar do fim para o começo. Né? Eu não vou contar parabéns, 1, 2, não, é bens, horário, pá. Então, oxítona, a penúltima é paroxítona e a antepenúltima é proparoxítona. Então, esses nomes aí nós vamos usar quando formos estudar a acentuação gráfica. Então, eu já coloquei aí, ó, classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Então, onde ela é forte? Ah, na última, uma oxítona. Pode ser, se for uma sílaba só, é um monossílabo tônico. Céu, né? Eu tenho acento na palavra é. Por quê? É um monossílabo tônico, né?
Dócil, aí mudou. Eu falei dócil, falei dócil. Suavemente, banana. Olha lá, penúltima sílaba. Como que é chamada? Paroxítona. E depois vem as palavras que todas são acentuadas, né? Como são paroxítonas, né? Então tem lá máximo, parábola, íntimo, ínterim, né? Aerólito, olha quantas palavras, né? O acento vai na antepenúltima. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Sempre do fim para o começo. Então, esse assunto, ele vai voltar, né? E ele vai vir com o nome de acentuação gráfica, é o próximo assunto aí nosso. E nós vamos estudar isso e ortografia. Ortografia vai entrar na parte do itinerário. Nós vamos fazer os jogos gramaticais com ortografia também, certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Bem, aí eu tinha falado dos encontros consonantais. Agora nós vamos brincar com consoantes, duas consoantes juntas, né? Não formam sílaba. Então, esse é o problema, não formam, né? Para que se tenha uma sílaba, tem que ter uma vogal no meio, ou uma vogal depois, ou uma vogal antes, tem que ter. Né? Então, eu coloquei, ó, consoantes L ou R. São encontros que pertencem à mesma sílaba. Então, quando eu encontrar o L ou o R, vai vir a mesma sílaba. Prato, placa, broche, blusa, treino, atleta, crise, clave, franco, flanco. Perceberam? Então, ó, flam, mesma sílaba, flam, blue, atleta, tá vendo? Na mesma sílaba, uma dica para vocês. Duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes é o que ocorre. Agora mudou. Separa. Por quê? Porque eu não tenho a vogal depois delas, né? Eu tenho outra consoante. Abdicar. Então, eu tenho abdicar. O que acontece? A primeira consoante, o B, no caso, fica junto com a primeira sílaba. Então, na hora que eu vou separar, fica abdicar. Né? Subsolo, subsolo. Advogado, advogado. Admitir, eu tenho aí também, olha lá, para vocês verem, o AD junto. Né? Algema, olha o AL. E corte, né? Olha o seu R. Perceberam? Então, eu preciso observar, né? Tomar assim, mais cuidado, quando vem o BD, de abdicar, como é que eu separo? Então, eu tenho que tomar cuidado. A sílaba muda, a gente não ensina sílaba muda, ela sempre fica, a letra muda, ela sempre fica na sílaba anterior. Então, isso é uma dica para vocês não errarem. Não é para ficar falando advogado, não existe advogado. É advogado. Não é advogado, é advogado. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas pronúncias aí. Não vou admitir, é admitir. A pessoa fala errado. Né? Então, abdicar. Subsolo, não é sub, é subsolo. Né? Então, tem que tomar cuidado com a pronúncia. E há grupos consonantais que são inseparáveis. Né? Então, vamos ver, psicologia, psico, olha lá. Né? Psicose, gnomo, pneumonia, pneumático, pneu, né? Eu tenho aí, né, os encontros GN, MN, PN, PS, PT, TM. Não são muito comuns, né? Então, PN, pneumonia, psicose, né? Gnomo, né? E outros aí. Quando as iniciais são inseparáveis, né? E aí, nós vamos ver, sobre isso ainda, nós vamos ver, né, que a pronúncia é um pouco mais complicada. Né? Você vai falar gnomo, né? Não é gnomo, é gnomo. Não é psicologia, psicologia, psicose. Né? Então, tem que tomar cuidado com a pronúncia. Então, gnomo, digno, pichalina, apto. Não é apto, é apto, pichalina, digno, gnomo, abdicar. Perceberam? Né? No uso coloquial, as pessoas colocam um bendito do i aí. Então, advogado, tem gente que vai além, né? Advogado, isso não existe. Né? Gnomo, né? Digno,
pitialina, apito, parece apito, não é assim que pronuncia. A letra é muda, é apto, pitialina, gnomo, digno. Então, tem que tomar cuidado. Psicologia. O que você vai estudar? Ah, vou fazer psicologia. Não, você não vai fazer psi, você vai fazer psicologia. Tá vendo? Psicologia. Perceberam? Então, a gente chama, na língua informal, uma vogal epentética, uma vogal que não existe e que é inserida aí, porque a pessoa não sabe a pronúncia correta. Que vocês estão aqui para aprender a pronúncia correta. Muito bem. Um outro detalhe, divisão silábica. Na divisão silábica das palavras, eu tenho que cumprir normas. Eu já falei de algumas, eu vou repetir. Não se separam de tongos e tritongos. Então, se a palavra é foice, não é foi, é foice, não vou separar. Então, o ditongo, ele vai ficar junto. Se ele é crescente ou decrescente, ele vai ficar junto. Averigou, eu tenho um tritongo, né? Averiguou, é averigou. Eu nem percebo quase. Não se separam dígrafos, CH, LH, NH, GU, QU, então chave, baralho, banha, freguês, queixa, deixa, faixa, tá vendo? Não separa. Por quê? Porque são dígrafos, eu preciso observar, não se separam também encontros consonantais que se iniciam com a sílaba, isso eu já mostrei lá, psi. Não é psi, é psi. Psicólogo, refresco. Olha lá, não separa, fica junto. Agora, hiato separa. Então, caatinga, fiel, saúde, saída, balaústre, O que mais que a gente tem? Tem muitas palavras aí, Tem umas que vêm bem no final, Itajaí, tá vendo? Itajaí. É separado, porque é um hiato. Então, eu tenho que respeitar isso. E acabou. Então, vamos compartilhar e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz uma revisão com vocês, sobre conceitos. Esses conceitos, eles são importantíssimos, porque eu não vou ficar revisando. O que é um dígrafo mesmo? Eu vou usar, esse é um dígrafo, essa palavra é oxítona, essa palavra é paroxítona, e vocês vão ter que saber esses conceitos. Vocês já viram isso? Já. Então, o material, ele trouxe tudo de novo para vocês fazerem a revisão. Então, vem aí uma unidade, que é dentro do material didático do livro, que mostra isso em detalhes. Se vocês têm dúvida, além de vocês terem a aula gravada, vocês também têm um livro, a exercício para fazerem. Então, tem que treinar. Agora, o que mais me interessa é que você saiba que é um ditongo, que é um tritongo, que é uma sílaba tônica, que é uma sílaba átona, que o acento na última sílaba é uma oxítona, que na penúltima é uma paroxítona, que na antepenúltima é uma proparoxítona. Eu tenho os encontros consonantais e tenho os encontros vocálicos. Nos encontros vocálicos eu tenho os ditongos e tritongos, e tenho os hiatos que se separam. Nos encontros consonantais eu tenho que observar, porque a letra muda sempre fica na sílaba anterior. Existem sílabas que não se separam. Então, tudo isso é fundamental para que eu entenda muito bem, a pronúncia das palavras, para eu não sair falando que daí advogado, aptidão, é feio isso, Você estuda, você está na escola, então que você fale certo, Você não precisa sair corrigindo a cidade toda ou o mundo todo, Mas você precisa ter uma boa pronúncia também, Não adianta você escrever certinho e na hora de ler, você não sabe ler, Fica feio isso, Você está na escola. Se você não estivesse na escola, não, coitado, ele não teve oportunidade. Mas tem que fazer um esforço, porque você está aprendendo isso, revendo a todo instante, de novo no ensino médio, você revendo matérias lá do ensino fundamental. Por quê? Porque a gente quer que vocês falem direito, escrevam certo, respeitem a separação silábica, acentuem as palavras corretamente. Essa é a intenção da aula, ok?
Obrigada, até a próxima. E na próxima aula a gente vai começar a trabalhar, né, com a acentuação gráfica. Olha que gostoso, né? As regrinhas para melhorar, né, a acentuação para os alunos escreverem bonito e maravilhoso. Até a próxima. Vamos compartilhar tudo agora, né? E encerrar a nossa aulinha. Até a próxima, gente.